Você já ouviu falar que contabilidade é só números, contas, calculadora? Mas deixa eu te falar uma verdade que pouca gente sabe. Contabilidade não é uma ciência exata. E se você está pensando assim, pode estar se limitando e perdendo inúmeras oportunidades incríveis de atuação. Eu sou Letícia Silva, estudante e profissional da área contábil e criadora do TCA, Teste Contábil de Afinidade. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição para, se você desejar, ter acesso a esse teste e entender o melhor direcionamento. Esse teste é ideal para aquelas pessoas que ainda não identificou a área melhor de identificação e atuação dentro da contabilidade, porque a gente sabe que existem inúmeras possibilidades. A contabilidade é uma ciência social aplicada. Isso mesmo, nós não precisamos ser calculadoras. Isso porque ela trabalha com o patrimônio de entidades que são influenciados por fatores humanos, econômicos e sociais. Diferente de matemática, que lida apenas com números e são exatos, por isso é uma ciência exata. A contabilidade, ela analisa fatores e auxilia na tomada de decisões. Nós, contadores, não somos apenas uma calculadora de impostos. Nós precisamos analisar e criar estratégias para as empresas. A contabilidade, ela lida diretamente com a parte econômica e financeira e social de toda uma sociedade, né? Quando a gente está lá naquela matéria, teoria da contabilidade, que às vezes a gente acha bem chato, eu particularmente gosto, que a gente fica lá insatisfeito porque a professora está contando um bocado de história, várias histórias aí de como iniciou a contabilidade, que nos leva ao tédio nível máximo, que a gente não tem nem paciência para aprender e absorver aqueles assuntos. É onde a gente entende a origem da necessidade da contabilidade, que foi justamente a questão de patrimônios, do entendimento do patrimônio. Sendo assim, também foi necessário, ao longo do tempo, né, da história, normas, e a gente vai entrar por partes teóricas, que você já vem na faculdade, e que é o que estrutura a nossa profissão. E porque é importante a gente estudar isso, para a gente entender como se deu a contabilidade que a gente trabalha hoje, que a gente aplica hoje, para que a gente não apenas reproduza, né, aprendizados. Você tem que fazer isso, tem que somar esse, mais esse, tirar esse, tal, mas que a gente tenha a habilidade, né, para ser um bom contador, um bom profissional da área contábil, é necessário termos ou obtermos algumas habilidades. E, obviamente, que habilidades são treináveis, então não precisa se desesperar. É só você entender quais você tem naturalmente e as quais você precisa melhorar, desenvolver. E esse é o período ideal para você fazer isso. O período acadêmico. Tem um vídeo falando só sobre a importância de a gente aproveitar a jornada acadêmica para nos prepararmos para o mercado de trabalho e termos um diferencial daqueles que apenas vão em busca de um currículo, de um diploma. Então, é necessário que a gente trabalhe sim algumas habilidades. E uma dessas habilidades, na verdade, eu vou listar agora as habilidades necessárias. Comunicação clara e eficaz para lidar com clientes, empresários, investidores. E a gente sabe que isso é extremamente necessário. Obviamente que, a depender da sua linha de perspectiva, né, futura, você talvez não precise dessa função, dessa habilidade ser tão trabalhada, porque
Tem gente que está se sentindo bem, trabalhando como CLT, prestando seu serviço, né, para uma empresa, e lá ele está em um cargo onde ele não precisa liderar outras pessoas, onde ele não precisa fazer essa transferência de conhecimento. Basicamente, sim, meu chefe, não, meu chefe, eu posso fazer assim. Talvez, se você quiser atuar, ou você já trabalha dessa forma e está satisfeito com essa forma de trabalhar, talvez você não precise desempenhar, melhorar essas habilidades. E tá tudo bem, aqui eu não estou influenciando ou ensinando você algum tipo de função. Se você que ainda não sabe a área que você se encaixa dentro da contabilidade que você deseja atuar, eu criei um teste que é o teste contábil de afinidade. E lá, após a responder as questões, você vai entender qual é a melhor área que você se encaixa, a área ideal para que você trabalhe. E com essa informação, você já pode ter um planejamento como você irá sair da faculdade para poder atuar da melhor forma dentro dessa área ideal para você. Pensamento analítico é uma outra habilidade que nós precisamos ter, porque a gente vai olhar um balanço, analisar e criar estratégias. Isso é extremamente fundamental, porque o papel do contador não é apenas elaborar um balanço patrimonial. Não é apenas isso. Obviamente é uma das nossas funções, porém a gente vai precisar entregar para o empresário, para o dono da empresa, uma estratégia dentro das perspectivas daquele cliente, daquele empresário, uma solução para alcançar aquele objetivo. Se a empresa está indo bem, deseja melhorar, se a empresa deseja expandir, se a empresa está mal e quer sair daquela situação, se a empresa está em dívidas, quais são as estratégias necessárias, né, para mudar a situação daquela empresa, se a empresa ela está confortável dentro dos padrões que ela atingiu e ela só quer manter a qualidade das suas contas. Tudo isso é necessário, uma análise e uma criação de estratégia. Não é uma receita de bolo que você vai utilizar para todas as empresas que você atender ou todas as empresas que você prestar o serviço. Capacidade de adaptação às legislações e o mercado. Se você é estudante de contabilidade, você precisa ter a consciência de que é um mercado que está se atualizando o tempo todo, em todo momento. A gente pisca, tem uma mudança, a gente precisa se atualizar. Por isso também é tão importante a nossa rede de network, porque às vezes é um conhecimento que a gente não tem, a gente já fala com o colega, poxa colega, me ajude nessa informação, você tem esse conteúdo, me indique algum curso, me indique com uma pessoa que saiba, eu posso fazer uma consultoria com alguém ou com você mesmo, enfim. Nós precisamos estar cientes que a gente não para de estudar. É o que uma professora minha costuma dizer, né? Nós somos eternos contadores em formação. Por quê? Por mais que você vá lá, pegue sua carteira de CRC, você vai precisar se atualizar, porque a legislação está mudando o tempo todo. E se você está atuando na área, se você está estudando a área e fica reclamando, que tem alguns colegas que enchem o saco, sabem como é a área, e fica enchendo o saco, porque todo dia muda, porque a gente é empregado da Receita Federal, porque não sei o que não sei o que. Gente, você precisa entrar pro jogo sabendo quais são as regras. A gente é empregado da Receita Federal? Não, mas a gente precisa trabalhar em conjunto com a Receita Federal. Tem coisas que é um saco. Reclamar resolve? Porque no dia que resolver você me diz. Então, nós precisamos ser estratégicos também no desempenho das nossas funções. Não somente criando estratégias para os nossos clientes, para os empresários que nós atendemos, para os nossos patrões, enfim. Não é só essa estratégia que a gente deve criar, mas estratégia também de ter qualidade de vida. Quando a gente fala
que a contabilidade ela é influenciada por fatores sociais, econômicos. Eu gosto muito de dar um exemplo que antigamente, não muito antigamente, a comercialização dos produtos era feita de formas diferentes. Por exemplo, a melancia. A melancia ela era vendida apenas inteira, né? Então a família tinha aquele hábito de comprar uma melancia, repartir para os primos, para os filhos, para os vizinhos mais próximos, porque era a única forma de possibilidade de adquirir uma melancia. Hoje, se você for no mercado, você vai encontrar uma fatia de melancia. A depender do mercado ou do comércio, você vai achar até a melancia cortada em uma vasilha, em um recipiente, para você apenas morder e consumir. Então, observe, os hábitos de antigamente não são os mesmos hábitos. Nós estamos girando em torno o tempo todo de mudanças. Eu costumo dizer, muito para minha vida pessoal, que a vida é movimento, a vida ela é mudança. E se você não entende que isso acontece naturalmente, fica o tempo todo travado. Eu não quero mudar isso, eu não quero mudar aquilo. As resistências que você cria vai ser muito mais desafiador para que sua vida flua, porque o fluxo da vida, ele precisa correr, ele precisa acontecer. Então, quando se existe mudanças nos hábitos econômicos, sociais, obviamente vai ter alteração dentro da contabilidade. Igualmente na área do direito, Antigamente não tinha a lei que protegia os direitos das mulheres, por exemplo. Tem a criação da Lei Maria da Penha. Inclusive, com algumas atualizações, enfim, não só a agressão física, mas a agressão psicológica, a agressão patrimonial, enfim, vários tipos de agressões que abrange dentro dessa lei. Antigamente, não existia isso, mas hoje não existia essa lei específica em proteção às mulheres. Por que foi criada-se, desenvolvida essa lei? Pela necessidade social, porque estavam se observando que a quantidade de mulheres que estavam sendo agredidas, violentadas e até mortas, principalmente pelos seus parceiros, que essa violência não é somente de parceiros, mas principalmente de seus parceiros, ou ex-parceiros, estava de uma forma muito exacerbada, entendendo a necessidade de criar uma lei específica para isso. Então, também é uma profissão que precisa estar sempre se atualizando, porque as legislações, elas mudam, se aprimoram o tempo todo. E de acordo com as necessidades sociais. É exatamente por isso que a contabilidade não é uma ciência exata. O contador, ele precisa ser estratégico, porque ele tem que entender que as suas ações vão ter grandes impactos. A gente precisa ser consciente disso e aproveitar essa jornada dentro da academia para aprimorar essas técnicas, essas estratégias. É importante ressaltar que quanto mais você entender que a contabilidade ela é direcionada para o social e econômico, você estará sendo estratégico e também valorizando a sua profissão, os seus conhecimentos. Então, bora mudar essa mentalidade, vamos entender como a contabilidade ela realmente acontece, valorizando as suas parcerias, os seus negócios, os seus desenvolvimentos nos seus trabalhos. Não esqueça de curtir, não esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com outros estudantes de ciências contábeis, com outros profissionais da área que precisam saber disso. Até o próximo vídeo!